Olá, irmãos e irmãs, admiradores da Palavra de Deus e seguidores do canal da Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia de Fortaleza. Saudação de paz da parte do nosso Deus, Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Irmãos amigos, hoje nós estamos aqui trazendo uma reflexão que, por sinal, se usa muito em momentos póstumos, em momentos fúnebres, e em decorrência dessa segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil, eu estou trazendo essa palavra de hoje, que tem como tema: não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Eu vou ler o texto, que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, para terminar, diz assim: consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Bendito seja o nosso Deus. Irmãos, do versículo 13, nós tiramos o nosso tema de hoje. Olha, eu não gosto de falar algumas palavras, por exemplo, morte, tristeza. Eu não gosto de falar nessas palavras, mas elas existem, e respectivamente às suas realidades. Quer dizer, existe a palavra morte e existe a morte. Existe a palavra tristeza e existe também a palavra tristeza. Eu estou vos falando essas palavras hoje para incentivar a esperança e para consolar. Devido à perda de tantos amigos, irmãos, parentes, conhecidos, e o nosso coração fica partido de dor, porque nós somos humanos. E nessa ocasião de hoje, estou usando essas duas palavras para consolar, para incentivar a esperança. Esperança de quê? Olha, no vídeo anterior nós falamos da humanização da cruz e da morte de Jesus para chegar à ressurreição. E no próprio vídeo foi falado que a ressurreição de Jesus Cristo não fica só nele e só para ele. Ele estende a todos aqueles que creem. E então, o vídeo de hoje é praticamente um aprofundamento, um prosseguimento ao vídeo anterior. Aí se diz o seguinte, perdemos parentes e amigos. Melhor seria que disséssemos: eles se foram. Quanto se dá para Deus e para a natureza não se perde, se devolve para eles, que já são os donos. O espírito vai para Deus quando sai do corpo, e o corpo vai para a terra, Em Eclesiastes 12:7 diz o seguinte: o pó volte à terra que o deu, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Certo? Então, está aqui, nós devolvemos. Fica o espírito guardado em Deus, fica o corpo guardado na terra. E tanto o espírito que vai para Deus, como o corpo que vai para a terra, a natureza, são de Deus. Então, tudo volta para Deus. Nós tiramos algumas lições desse texto de hoje. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Tiramos algumas lições. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz que não quer que sejamos ignorantes acerca dos que dormem. Porque não existe uma frase mais grosseira, mais áspera para a fé cristã do que se ouvir alguém dizer: morreu, acabou-se. Não é assim na fé cristã. O versículo 14 aqui prossegue, aprofundando. Se cremos na ressurreição de Jesus e que
quem dorme nele, ele tornará a trazer quando vier. Se nós cremos nisso, então morrer para nós não é o final de tudo. Não chegou ao momento de desespero. Cessou a vida aqui, dessa forma que nós vemos aqui. Por enquanto, um sono. Mas quando Cristo vier, quem dorme nele, a Bíblia diz quem dorme, não diz nem quem morreu nele, quem dorme. Cristo reduziu a morte a um sono. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 11, né? Lázaro dorme. E ele dizia, eu vou ressuscitá-lo. A ressuscitação de Lázaro foi temporária. E a daqueles que dormem com Cristo, em Cristo, e que irão ressuscitar, irão passar pela ressurreição do corpo na volta de Jesus. Não será só uma mera ressuscitação, porque não vão mais morrer. A de Lázaro foi uma ressuscitação, porque ele morreu. Então esses nunca mais morrerão. Os que passarem pela ressurreição, quando Jesus Cristo vier, tendo morrido, dormido nele. E para quem crê em Jesus, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, a última parte, diz que Cristo aboliu a morte. Para quem crê nele, ele tornará a trazer. Aí o versículo 15 diz, o Senhor Jesus virá, os que dormem nele irão ressuscitar e encontrar nas nuvens, primeiro que os crentes vivos. Quando ele vier, não precederemos a eles, nós os vivos. Tá? Diz a palavra de Deus. O versículo 16 diz que o Senhor virá num espetáculo universal. E o versículo 17 diz o seguinte, depois dos crentes que dormem em Cristo, ressuscitados, os crentes vivos serão glorificados e encontrarão o Senhor nos ares para estarem para sempre com o Senhor. Então, na volta de Jesus, virá nas nuvens, com poder e grande glória, com alaridos, a toque de trombeta dos anjos, e quem dormiu nele sairá com o corpo glorioso, e quem estiver em Cristo terá o corpo glorificado, e as duas classes se transformarão numa só, irão ao encontrar o Senhor dos ares. Então, irmãos, jamais se pode dizer, é difícil dizer, melhor dizendo, é fácil dizer. Por que eu disse que é difícil dizer? É difícil querer que a pessoa faça o que nós dizemos, não fique triste, porque perdeu o seu ente querido. É fácil dizer isso, mas não é fácil não ficar triste. Mas a pessoa fica, porque nós vivemos nesse sistema aqui. Aquela pessoa conviveu com a gente, aquela pessoa marcou a nossa vida, aquela pessoa nos serviu. Nós tivemos uma convivência. Então, tristeza, dor, luto, sentimento de perca, um adeus, existe com aqueles que partem. Porém, não podemos perder essa esperança do que um dia nos encontraremos numa só classe e iremos encontrar o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. E no versículo 18, o apóstolo Paulo faz a conclusão dessa explanação. Ele diz, quando ele diz, consolai, portanto, uns aos outros com essas palavras. Aí aqui nós colocamos a frase aqui, que a nossa consolação deve vir dessas palavras. De quê? Do crer, do confiar e do esperar. Por que crer? Porque essa palavra é verdade. Por que confiar? Porque quem prometeu não falha. Por que esperar? Porque confiamos. Nós só esperamos alguém em um certo lugar se nós confiamos que aquela pessoa virá. Então nós estamos esperando o Senhor Jesus ao toda a vida, junto com o Pai e o Espírito Santo, que um dia aniquilará para sempre a morte, que foi a pior consequência do pecado que o ser humano pôde colher. Mas para aqueles que creem, só colherá a morte do corpo, desse corpo aqui. Mas por ter crido no Senhor Jesus, no plano da salvação, nos méritos da cruz e da ressurreição de Jesus, quando Ele vier, então teremos um corpo superior, um corpo glorificado, que nunca mais passará pela corrupção.
Essa corrupção, nós estamos falando da moral. Nós estamos falando da corrupção moral. Estamos falando da corrupção biológica, da corrupção orgânica, do adoecer, do ficar triste, do ficar velho, do morrer. Então, quando Jesus aniquilar a morte plenamente na sua vida, então todos nós, com o corpo glorioso, viveremos para todo sempre. Por enquanto, saudade até o consolo pleno vindo da parte de Deus. O conforto pleno vindo da parte de Deus. O Senhor, na sua força e na sua graça e misericórdia, que nos adaptará à nova vida, sem a presença daqueles que se foram. E qualquer hora, irmão e irmã, qualquer um de nós poderá ir. Existe uma frase aí dita pelos homens de fé, que o homem sábio, diante de Deus, não é sábio só segundo a filosofia do mundo, não. Segundo a filosofia da palavra de Deus. O homem sábio é aquele que está preparado para partir, qualquer hora, para o outro lado da vida. Então, conclusão, só é preciso para conseguir tudo isso crer, fé. Só é preciso, 2, confiar, confiança. Só é preciso esperar. Nós temos que ter esperança. E aqui nós temos um apelo final, como vai a sua fé? Se para conseguir tudo isso é preciso fé, como é que vai a sua fé? Apesar de tanta tribulação, de tanta prova, de tanta dificuldade, de tanta adversidade, de tantos ventos contrários, tanto clamor em cima da terra, essas coisas fazem você perder a fé, faz se aproximar mais de Deus. Porque Deus permite que passemos tudo isso para que cresçamos, para que melhoremos. Lá em Daniel 12, fala que nós seremos provados, mas os que creem serão embranquecidos, melhorarão de qualidade moral e espiritual, crescerão na fé. Então, como é que vai a sua fé? 2, como vai o seu contato com a palavra de Deus? Por que essa segunda pergunta? Porque dependendo desse contato com a palavra de Deus, é que está a sua fé. Se a gente deixar de buscar, conhecer, se alimentar, meditar, procurar força na palavra de Deus, que é o pão da vida, é o nosso pão espiritual, nada conseguiremos. 3, como vai a sua vida de oração? Na verdade, nós precisamos de fé, palavra e oração. Poderíamos até colocar a palavra antes da fé, porque a fé vem do ouvir ou ler, e ouvir ou ler a palavra de Deus. Então, como vai a sua vida de oração? E essa oração é intimidade com Deus, não só palavras, não só discurso para Deus, mas uma vida de intimidade com Deus. Você tira os seus momentos a sós ou em grupo para entrar em contato com Deus, através da leitura da palavra, através da oração propriamente dita, através de disciplinas espirituais que nos aproximam de Deus. Então pensemos nisso, tá certo? E não nos esqueçamos do conselho maior, que não devemos ficar entristecidos como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança com o resgate dos nossos irmãos para o outro lado da vida, com o dormir em Cristo, com aquilo que popularmente o povo chama com a morte, eles ficam desesperados e tristes. Mas nós não devemos ficar entristecidos como os demais que não têm esperança. Até que ficamos entristecidos, enlutados, mas temporariamente. Mas por causa da esperança, do cumprimento das benditas promessas do Senhor, Ele nos consolará e fará com que a gente supere essa tempestade, esse momento difícil. Então, se a palavra de Deus te tocou, meu irmão, se a palavra de Deus te tocou, minha irmã, nosso seguidor, compartilhe com alguém. Com certeza alguém está precisando de ouvir essa palavra. Alguém está precisando de uma força para superar esse momento difícil. Compartilhe. E você que recebeu o compartilhamento, se desejar se inscrever no nosso canal, seja bem-vindo. Aperte o sininho para que quando for postado um novo vídeo, o YouTube venha ali notificar. Seja bem-vindo e faça parte da nossa comunidade. Que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos dê força, nos dê graça, tenha misericórdia de nós, nos proteja nesses momentos difíceis.
Eu não peço, Pai, não só que evite um momento difícil, mas que na dificuldade o Senhor nos dê força tal que caminhe, persevere firme, persevere nos passos, nas pegadas que o Senhor estabeleceu para nós, até chegarmos plenamente em Teus braços definitivamente. Eu peço a Ti, ó Deus, que abençoe os nossos irmãos e irmãs, seguidores deste canal, todas as pessoas onde essa mensagem chegar. Te peço também pela humanidade e de uma forma específica te peço por todos os que estão enfermos dessa doença chamada Covid-19, né? Que o Senhor seja com eles. Lhes dê graça, em nome de